Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje, segunda-feira, 27 de novembro do ano de 2023. Comigo aqui na bancada da Liana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, bom dia para você também que acompanha a rádio número 1 da região, agora 6h35. Confira agora os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Israel liberta 39 palestinos em contrapartida à soltura de 17 reféns. Mega acumula em 32 milhões de reais, mas 4 apostas goianas acertam 5 números. Goiás bate recorde de doação de órgãos em 2023. Cerca de 2.079 pessoas seguem na fila de espera. Minha Casa Minha Vida vai entregar quase 7 mil imóveis para famílias de Goiás. Plantio de soja no Brasil é mais lento em 14 anos e ameaça plantio do milho. Número de mulheres vítimas de violência é maior dos últimos 5 anos. Agricultores brasileiros vão faturar 1,1 trilhão de reais em 2023, valor maior do que o registrado no ano passado. Brasil registra mais de 800 mortes por raios em 10 anos e lidera ranking de incidência de descargas elétricas, é o que diz o INPE. Caminhoneiros têm prazo para regularizar exame toxicológico. Estado lança 2 programas de qualificação em tecnologia para estudantes. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias internacionais. 6h36. Uma ótima manhã de segunda-feira para você, uma excelente semana para você que a partir de agora passa a sintonizar mais uma edição do Jornal Verde Vale. O governo de Israel anunciou que libertou 39 prisioneiros palestinos na noite deste domingo pelo horário local. A medida retribui a libertação de um terceiro grupo de reféns que ocorreu mais cedo, em cumprimento ao acordo firmado entre Israel e o grupo extremista. A libertação dos palestinos foi confirmada pela agência de notícias Al Jazeera. Não há informações, porém, a respeito da identidade de cada um deles. De acordo com a agência de notícias estatal palestina, o AFA, o grupo libertado neste domingo é formado por adolescentes do sexo masculino. A quantidade de prisioneiros a serem libertados havia sido adiantada tanto pelo governo do Egito quanto do Catar, que atuam na intermediação das libertações. A trégua na guerra entre Israel e Hamas chegou ao 3º dia. O grupo de reféns libertado pelo Hamas neste domingo é formado por 17 pessoas, sendo 14 israelenses e 3 tailandenses. Nesse grupo ainda há um cidadão que tem nacionalidade russa e israelense, que o Hamas libertou a partir da intervenção do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37. Representantes do primeiro escalão do governo federal retornaram neste sábado a Santa Catarina, onde visitaram localidades afetadas pelas fortes chuvas dos últimos 2 meses. Segundo o governo estadual, desde o começo de outubro, 180 cidades catarinenses decretaram situação de emergência ou de calamidade pública devido às consequências dos fenômenos climáticos. Coordenada pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, a comitiva federal também conta com a presença do secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff. Pouco antes de a comitiva chegar a Navegantes, no litoral norte catarinense, o ministro divulgou um vídeo nas redes sociais em que afirma que a ida ao estado foi recomendada pelo presidente Lula e visa reforçar as ações de ajuda humanitária e reconstrução de infraestrutura que os governos federal e estadual vêm implementando conjuntamente. E o concurso 2.660 da Mega Sena, sorteado na noite do sábado, não teve ganhadores do prêmio máximo. Sem acertos nos 6 números, ela acumulou em 32 milhões de reais, com previsão do próximo sorteio nesta terça-feira, dia 28.
Confira os números sorteados no sábado: 6, 12, 13, 20, 38 e 60. Apesar de 100 apostas que acertaram os 6 números, 57 tiveram sucesso com 5 dezenas. Cada um vai levar R$ 49.487,39. Outras 4.376 pessoas fizeram a quadra e receberão cada uma R$ 920,86. Aqui em Goiás, Daliana, 4 apostas fizeram a quina. Os ganhadores são de Goiânia, Catalão, Posse e Rio Verde. A quadra, como dissemos, teve outros 133 vencedores goianos. Black Friday, prazo para desistir de compra online é de 7 dias. A matéria é com René Almeida. Promoções da Black Friday na internet, comprou algum item, mas quando ele chegou viu que não era bem isso que queria? Calma que para isso tem solução. O Código de Defesa do Consumidor prevê o direito de arrependimento em todas as compras feitas em lojas virtuais. A lei entende que, como o usuário não pôde observar presencialmente o produto, é necessária uma proteção. A advogada do Instituto de Defesa do Consumidor, Carolina Vezentini, explica. Qualquer compra que seja feita fora do estabelecimento comercial, ou seja, internet ou catálogos, o Código de Defesa do Consumidor ele garante esse direito para o consumidor. Então, o consumidor ele tem 7 dias a contar da data da entrega para avaliar se aquele item atendeu às suas expectativas. Então, ele pode, dentro desses 7 dias, contados da data da entrega, simplesmente desistir, sem nenhuma justificativa, tá? Esse é um direito que o Código de Defesa do Consumidor dá. Não precisa de nenhuma justificativa, não precisa ter defeito. Simplesmente você não gostou, você não quer aquele produto, você pode devolver e ter o seu dinheiro de volta, sem ter que arcar com qualquer custo, inclusive de frete e outras taxas. Outro ponto importante é que tudo que a loja anuncia na propaganda torna-se uma cláusula contratual e deve ser cumprida. Um terceiro direito nesses casos é quando o consumidor deseja trocar o produto. Se não houver defeito, as regras variam de acordo com a política de cada loja. Agora, se o produto apresentar algum defeito, aí sim, né, o Código de Defesa do Consumidor, ele garante o direito à troca desse produto se ele não for reparado no prazo de 30 dias. Então, o fornecedor, ele tem 30 dias para reparar, né, o defeito. Passados esses 30 dias, o consumidor, né, se nada tiver sido feito, não tiver sido resolvido, o consumidor pode escolher entre substituição desse produto por outro, né, em perfeitas condições, ou a restituição imediata da quantia paga, ou abatimento proporcional do preço. Esta garantia prevista em lei é de 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis, contados a partir da data de entrega do produto. Agência Rádio Web, produção e reportagem, René Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42 agora. Em 2023, Goiás bateu o recorde de doação de órgãos para a realização de transplante. A Gerência de Transplantes da Secretaria de Saúde do Estado informou que somente neste ano o Estado teve 91 doadores. O número mais alto já registrado pela Secretaria foi de 89 doadores em 2018. Segundo o governo goiano, o recorde é um marco histórico. Mesmo com o aumento no número de doadores, cerca de 2.079 estão na lista de espera por algum órgão. Ao todo, 475 aguardam por um transplante de rim, 12 de fígado e 1.592 de córnea. De acordo com o gerente de transplante da Secretaria Estadual de Saúde, Catiúcia Freitas, o índice de recusa familiar ainda é alto, sendo 64,7% em todo o estado. 6h43, o programa Minha Casa Minha Vida vai entregar 6.890 imóveis em 16 cidades de Goiás. As famílias contempladas pelo Programa Habitacional do Governo Federal na faixa 1 tiveram o pré-requisito de receberem até 2 salários mínimos mensais. Para essa faixa, as mensalidades devem ser de até R$150. Para a Goiânia, cerca de 1.600 imóveis serão entregues. Em Aparecida de Goiânia, o Minha Casa Minha Vida deve contemplar 768 famílias. Já em Águas Lindas de Goiás, serão 500 unidades. A faixa 1 foi destinada a pessoas que já moravam em regiões urbanas, mas as famílias que habitam em áreas rurais também serão beneficiadas. O programa disponibilizou uma faixa voltada para quem recebe até R$31.680 por ano.
Para essa opção, seria necessário ter indicação de entidades públicas locais. De acordo com o governo federal, em 2023, o Ministério das Cidades atendeu critérios como proximidade dos centros urbanos, melhorias nas especificações de imóveis, infraestrutura de qualidade, varandas, salas para biblioteca, entre outros. 6h44, dívidas negociadas de impostos estaduais vencem nesta segunda-feira. Quem traz os detalhes é Eduardo Bernardo. As dívidas relativas a parcelas de ICMS, IPVA e ITCD, negociadas pelos contribuintes, têm até esta segunda-feira, dia 27, para serem quitadas. O valor total dos tributos devidos à Receita Estadual soma R$ 59.600.000. Os débitos foram parcelados por meio do último programa de negociação fiscal, o Facilita, realizado em 2021, que autorizou descontos de quase 100% nos juros e multas aos devedores de impostos estaduais. O contribuinte pode gerar o boleto referente ao parcelamento por meio do aplicativo E.ON Economia Online ou diretamente no site economia.go.gov.br. No site, basta clicar no ícone destinado ao parcelamento e selecionar a opção Emitir Parcela, para casos de parcelamento relacionados ao IPVA, ICMS e ITCD. Em seguida, é necessário escolher o tipo de documento pelo qual se deseja pesquisar o parcelamento e informar o número correspondente a esse documento. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45. E o Galo levou a melhor em confronto direto no topo da tabela do Brasileirão. Esse domingo, na Arena MRV, o Atlético venceu o Grêmio por 3-0 pela 35ª rodada do campeonato. Guilherme Arana, Zaratio e Hulk fizeram os gols da vitória alvinegra. Com o triunfo, o time mineiro assumiu a 4ª colocação na tabela, ficando a 3 do líder Palmeiras. O tricolor gaúcho deixa o G4 e cai para a 5ª colocação. Com esse resultado, o Atlético fica com 60 pontos, 3 a menos que o líder Palmeiras. O Grêmio surge na 5ª colocação com 59 pontos. Cada equipe ainda vai disputar ainda mais 3 partidas até o encerramento da competição. E por falar em Brasileirão, a competição tem um novo vice-líder. O Flamengo fez o seu papel, venceu o Lanterna América Mineiro na noite deste domingo no Parque do Sabiá, em Uberlândia, por 3-0, com gols de Cebolinha, Pedro e Everton Ribeiro, e assumiu a vice-liderança do campeonato. E chegou a ser líder, mas o empate do Palmeiras com Fortaleza tirou o doce da boca rubro-negra, que segue firme na briga pelo título. O Flamengo chegou a 63 pontos e empatou com o Palmeiras na liderança do Brasileirão, mas o Alviverde leva melhor no saldo de gols, 26-17, nos critérios de desempate. Já o América Mineiro sofreu a 3ª derrota seguida e continua na lanterna com a sua pior campanha na história do campeonato. Com apenas 21 pontos, o Coelho vai superando a marca negativa de 2016, quando foi rebaixado com 28 pontos. Na antepenúltima rodada, o Flamengo volta a campo na quarta-feira, quando recebe o Atlético Mineiro às 19h30 de Brasília, no Maracanã. No mesmo dia, só que às 21h30, o América Mineiro cumpre tabela contra o líder Palmeiras no Allianz Parque. E agora vamos falar de 2ª divisão do Brasileirão. Juventude e o Atlético Goianiense sobem para o elite do futebol no ano que vem. Daniela Esperon é quem vai trazer os detalhes. A última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi emocionante e não deu a lógica dos 4 primeiros que iniciaram a 38ª rodada. O Vitória já tinha subido com folga. O Criciúma já estava garantido na elite do futebol do ano que vem, mas 2 vagas estavam ainda em aberto, fazendo com que a última rodada se tornasse esperançosa para alguns. E além da esperança do Atlético Goianiense, que venceu o Guarani por 3-0, com a derrota do Vila Nova para o ABC por 3-2, o Dragão beliscou o 4º lugar. Foi suficiente para voltar à Série A. O Juventude venceu com autoridade o Ceará fora de casa por 3-1 e se manteve na zona de classificação, mas conseguiu subir para a vice-liderança. Uma campanha que não foi nada fácil. Afinal, o time de Caxias do Sul oscilou muito na competição e saiu de uma vice-lanterna para conquistar o acesso. O lateral esquerdo, Alan Ruschel,
desabafou após essa conquista. Primeiramente agradecer a Deus, por ter me capacitado, ter me dado resiliência, não deixado desanimar. Momento difícil que eu passei, principalmente no começo da temporada. Não foi como eu planejei, como eu sonhei. Não deixei de trabalhar, não desanimei. Acreditei com o apoio da minha família em casa, que não me deixou desanimar. E junto com a chegada do Thiago aí, que me deu uma confiança que eu precisava e retomei o meu bom futebol nessa caminhada do nosso acesso. Então só tenho que agradecer, e dizer uma coisa, acho que pro meu filhinho que tá para nascer, papai tá fazendo história. Na parte de cima, então, estão na elite do futebol brasileiro do ano que vem: Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense. Já na parte de baixo, 4 clubes caíram para a Série C: Sampaio Correia, Tombense, Londrina e ABC. A Chapecoense, que estava na zona do rebaixamento até o início da 38ª rodada, conseguiu um triunfo contra o campeão Vitória por 3-1 e assim conseguiu a manutenção na Série B do ano que vem. Agência Rádio Web, com informações da Série B do Campeonato Brasileiro, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h50. E o plantio da soja da safra 23-24 no Brasil atingiu até a última sexta-feira 74,69% da área projetada, no ritmo mais lento desde 2009. Com falta de chuva no norte e nordeste e precipitações excessivas no sul, é o que afirmou a consultoria Pátria Agronegócios em relatório. Nessa mesma época, no ano passado, produtores brasileiros tinham semeado 88,28% em 2022, enquanto que a média dos últimos 5 anos para essa época é de 87,38%. O fator de atenção dessa semana fica para a desaceleração abrupta do ritmo nacional pela falta de chuva no nordeste e norte e os excessos no sul. O ritmo regional segue lento, distanciando a evolução nacional de 2024 para o menor patamar desde 2009, é o que afirmou o diretor da consultoria, Matheus Pereira, em nota. Quanto mais tardio o plantio em algumas áreas, maiores as chances de problemas climáticos para a segunda safra do milho. Toda a soja do Centro-Oeste e Tocantins semeada após 1º de novembro já entra num calendário que inviabiliza o plantio do milho segunda safra dentro da janela ideal, que encerra no dia 20 de fevereiro para essa região, foi o que afirmou o consultor. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04, já de volta com o Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E mais de 800 pessoas morreram atingidas por raios no Brasil nos últimos 10 anos, segundo um levantamento inédito feito pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos. Mais precisamente, Daliana, foram 835 mortes registradas entre 2013 e 2022. Pará com 88, Amazonas com 78 mortes, lideram um ranking levantado pelo estudo e teve como objetivo analisar o impacto dos raios no país na última década. Coordenador do ELAT, Dr. Osmar Júnior, explica que o número de mortes provocadas por raios tem relação principalmente com 3 fatores: maior número de raios na região, maior número de pessoas na região e mais informação, conscientização da população daquela região. Ainda segundo o pesquisador, o último fator é determinante. Os casos têm correlação inversa com o PIB, o Produto Interno Bruto, ou seja, os estados com menor PIB tendem a apresentar um maior número de vítimas por raios. O novo presidente da Caixa Econômica Federal, paraibano Carlos Vieira Fernandes, afirmou que o banco deve realizar em breve um concurso público para a contratação de novos servidores. A informação foi confirmada neste sábado em entrevista à TV Cabo Branco, em João Pessoa. De acordo ainda com Carlos Vieira, um programa de demissão voluntária de servidores da Caixa será implantado ainda este ano. Esse será, segundo o gestor, o primeiro passo para a realização de um concurso público no banco. Ainda conforme o presidente da instituição, o orçamento para o programa de desligamento voluntário de servidores já está definido. O presidente da Caixa Econômica Federal disse também que o concurso será inicialmente destinado aos técnicos bancários e que profissionais da área da tecnologia também serão selecionados para compor o quadro de servidores do banco, que atualmente conta com cerca de 87 mil funcionários. Caminhoneiros têm prazo para regularizar o exame toxicológico. Prestem muita atenção nessa notícia. Os detalhes com Janaína Oliveira. A
Atenção, motoristas profissionais das categorias C, D e E da Carteira Nacional de Habilitação CNH. Anotem aí esta data, 28 de dezembro de 2023, último dia para regularizar o exame toxicológico. Aproximadamente 5 milhões de condutores estão irregulares, de acordo com a Associação Brasileira de Toxicologia. Fazer o exame custa em média R$ 135. Ele é feito por meio da coleta de uma pequena quantidade de cabelo e serve para verificar se o condutor usou substâncias psicoativas por um período mais longo, como explica a farmacologista e professora da Universidade Positivo, Lígia Bursi. Então a gente consegue ali uma detecção dos 90 dias anteriores que a gente teve. Então, do consumo que foi realizado nos últimos 3 meses, se o exame for realizado no cabelo, a gente consegue fazer essa detecção. Não realizar o exame toxicológico pode acarretar em várias consequências, como multa de R$ 1.467,35 e a perda de 7 pontos na carteira. E em caso de reincidência ao longo de 12 meses, a multa pode chegar a quase R$ 3.000 e o motorista perde o direito de dirigir. Quem também não regulariza o exame, caso precise, não consegue renovar a CNH. Para a professora Lígia Bursi, não se trata de punições, mas de conscientizar o profissional dos perigos que ele corre e leva a sociedade ao consumir drogas e dirigir. Algumas pessoas, elas não se conscientizam de que elas não podem simplesmente utilizar uma medicação como se fosse uma bala, um medicamento, e sair para dirigir, porque isso pode ter consequências, né, sobre a percepção que a pessoa está tendo sobre o ambiente onde ela está, ou, né, excesso de sono, excesso de agitação, esse tipo de coisa. Lembrando que para os profissionais cujo exame toxicológico der positivo, o direito de dirigir é suspenso por 3 meses. Conforme levantamento da Polícia Federal, em 2022, quase 170 mil acidentes com mais de 10 mil mortes ocorreram nas estradas federais por problemas que envolvem a saúde dos condutores. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. E os estoques de sangue dos hemocentros podem ser reforçados por meio de um novo instrumento que vai facilitar a ação voluntária de doadores. O Ministério da Saúde criou a plataforma Mini-App Hemovida, que está integrada ao Conect SUS. Com o aplicativo poderá ser obtida a carteira virtual do doador, que terá informações de saúde, tipo sanguíneo e a data da última doação. Além disso, o doador terá um registro pessoal e útil em situações de emergência, histórico completo de doações, incluindo as realizadas, canceladas e agendadas, e ainda pode optar por fazer autodeclaração de doação de sangue para manter um registro do compromisso com a causa. Sobre os serviços hemoterápicos, o doador terá a localização da rede de saúde mais próxima para identificar onde doar e receber informações sobre serviços disponíveis em cada unidade. 7h10 e o território quilombola Buracão, localizado aqui no município de Mineiros, na região sudoeste de Goiás, foi reconhecido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. A conquista marcou o mês que se comemora a consciência negra no Brasil. A portaria de reconhecimento foi publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira. O local é ocupado por 2.000 hectares e abriga aproximadamente 200 pessoas. Segundo o governo, todas as famílias são remanescentes de quilombos que vivem da agricultura e da pecuária. Para o superintendente do INCRA em Goiás, Elias de Ângelo Borges, o trabalho para reconhecer os territórios quilombolas vai muito além da regularização fundiária. Sob a jurisdição do INCRA em Goiás, no estado há 25 comunidades quilombolas em processo de reconhecimento. Os primeiros a serem reconhecidos em 2016 foram Tomás Cardoso, localizado em Barro Alto, e Santa Rita do Novo Destino, na região central de Goiás. Diferentes de áreas de assentamento da reforma agrária, o título dos territórios quilombolas é coletivo, isso é, o documento é passado em nome da associação de moradores que representa a comunidade. E o Estado lança 2 programas de qualificação em tecnologia para estudantes. Lucas Xavier traz os detalhes.
Governo de Goiás lançou 2 programas para aumentar a qualidade e o número de vagas de cursos técnicos na área de tecnologia em Goiás. O Jornada para o Futuro e o Pense Grande Tech. O Jornada oferece de forma inédita um curso técnico na área de tecnologia em conjunto com o ensino médio regular da rede pública estadual. O programa vai abranger as 5 unidades TEC das Escolas do Futuro em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso. Além de 14 unidades dos CEPIs localizados em 12 cidades diferentes. Já o Pense Grande cria um novo curso técnico de ciência de dados nas Escolas do Futuro de Goiás. O programa é uma parceria entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Fundação Telefônica Vivo e será ofertado como projeto piloto em 3 escolas do futuro a partir de 2024. Goiânia, Aparecida de Goiânia e Santo Antônio do Descoberto. O programa é uma parceria entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Fundação Telefônica Vivo e será ofertado como projeto piloto em 3 escolas do futuro a partir de 2024, em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Santo Antônio do Descoberto. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13. Sobrou emoção. O Santos buscou um empate com o Botafogo no fim do segundo tempo em jogo disputado na tarde deste domingo no estádio Newton Santos, em duelo válido pela 35ª rodada. No 1-1, Danilo Barbosa e Messias marcaram os gols. O resultado teve consequências diferentes. O clube carioca pode terminar a rodada na 3ª posição e os paulistas não se afastaram do Z4 de vez, mas valorizaram um ponto importante. O título do brasileiro está cada vez mais longe do Botafogo. Depois do melhor primeiro turno da história dos pontos corridos, o alvinegro carioca segue com uma campanha de Z4 na segunda metade do Brasileirão. O clube subiu para 62 pontos e caiu para a 3ª colocação. E com gol de Ener Valencia de pênalti, o Inter derrotou o Bragantino no Beira-Rio na noite deste domingo pela 34ª rodada do Brasileiro. O Colorado marcou ainda no primeiro tempo, viu o adversário melhorar na etapa final, mas assegurou a vitória. O resultado coloca o time gaúcho mais distante do Z4, praticamente garantido matematicamente, enquanto que o Massa Bruta vê as chances de título diminuírem ainda mais. O Inter soma agora 46 pontos e subiu uma posição na tabela devido ao empate do Fortaleza com o Palmeiras. Os gaúchos ocupam o 11º lugar. Já o Bragantino estacionou nos 59 pontos e aparece em 6º, ultrapassado pelo Atlético Mineiro na rodada. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a produção brasileira de soja 2023-24 deverá totalizar 161,377 milhões de toneladas, uma elevação de 2,2% sobre a temporada anterior e ficou em 157,83 milhões de toneladas. A estimativa foi divulgada por Safras e Mercado. Se confirmada, ainda será a maior safra da história. Em julho, quando foi divulgado o relatório da intenção de plantio, a projeção era de 163 milhões de toneladas. A redução sobre a estimativa anterior é de 1,15%. Safras indica ainda um aumento de 2,1% na área estimada em 45,62 milhões de hectares. Em 2022-23, o plantio ocupou 44,68 milhões de hectares. O levantamento aponta que a produtividade média deverá passar de 3.550 quilos por hectare para 3.555 quilos por hectare. E o projeto Fortalecimento do Algodão em Consórcios Agroecológicos no Semiárido, coordenado pela Embrapa Algodão, foi lançado durante a Segunda-feira Nordestina da Agricultura Familiar e Solidária na Paraíba, realizada de 16 a 19 desse mês em João Pessoa, com cerca de 12 mil visitantes. Visando ampliar as áreas de cultivo do algodão agroecológico, o programa irá beneficiar agricultores de 9 estados do Nordeste, além de Minas Gerais. O projeto foi realizado em parceria com um consórcio interestadual de desenvolvimento sustentável do Nordeste,
com financiamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Serão capacitados agricultores e técnicos por meio da experimentação participativa nas unidades de aprendizagem e pesquisa participativa, visando o compartilhamento de técnicas, tecnologias e procedimentos que proporcionem o aumento da produtividade, rentabilidade e a sustentabilidade do algodão agroecológico. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora já são 7h16. Empreendedores podem quitar dívidas pelo programa Desenrola Brasil. Quem vai trazer os detalhes é Janaína Oliveira. Uma boa oportunidade para os donos de pequenos negócios que estão com dívidas entre 5 e 20 mil reais. É o que alertam os especialistas diante da nova fase do programa do governo federal, o Desenrola Brasil. A medida passou na última semana a possibilitar a renegociação desses valores de forma parcelada. Antes, acima de 5 mil reais, a dívida só poderia ser negociada para pagamento à vista. Para o administrador e coordenador do Comitê de Racionalização Legal e Burocrática do Fórum das Micro e Pequenas Empresas, Mauro Leônidas, essa é a hora do pequeno empreendedor limpar o nome, principalmente diante das regras do programa de parcelamento e juros. Pode ser parcelado também em 60 meses e outra coisa importante, né? Tem uns juros de 1,99 ao mês. É um bom juros, né? Então isso vai gerar um desconto em média de 83%. Então eu penso que para o empresário esse desconto, essa proposta do Desenrola Brasil é muito importante para que ele possa sair do vermelho, né? E entrar verdadeiramente no azul. O administrador alerta para as vantagens de quem tem um pequeno negócio sem dívidas. Para o pequeno empresário, o microempresário, significa uma retomada de crédito, né? Porque a partir do momento que você faz essa negociação, automaticamente o seu crédito é restabelecido. Então eu vejo também como uma grande oportunidade para que a partir de 2024 esse empreendedor ele possa entrar sem nenhuma dívida, né? E possa retomar o seu capital de giro para movimentar o seu negócio. O Desenrola Brasil oferece condições únicas para renegociação. Os descontos médios nas dívidas são de 83%, mas podem chegar até 99%. O programa ainda permite renegociar a dívida sem entrada imediata, assim como utilizar a primeira parcela do 13º salário para solucionar pendências e começar a pagar os débitos a partir de 2 meses, ou seja, só em 2024. Para negociar, o interessado deve acessar desenrola.gov.br por meio da conta prata ou ouro da conta pessoal do gov.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. 7h19 agora. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. Já no próximo bloco, número de mulheres vítimas de violência é o maior dos últimos 5 anos. Agricultores brasileiros vão faturar 1,1 trilhão de reais em 2023, valor maior que o registrado no ano passado. E claro, espaço para as nossas notícias locais do final de semana. Com ele, J. Pereira. Não saia daí, voltamos já, trazendo todos os detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h27 agora, 7h27, voltamos com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira. Olha, no último sábado foi celebrado o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Em 2022, mais de 28,9% das brasileiras, ou seja, 18 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência ou agressão. Isso segundo a pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Datafolha. No total, 50.900 mulheres sofreram violência por dia no período. Esse número é o equivalente a um estádio de futebol lotado por dia durante um ano. De acordo com a Lei Maria da Penha, existem 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher:
física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. No primeiro semestre deste ano, 722 mulheres acabaram vítimas de feminicídio no Brasil. O número cresceu 2,6%. Se comparado com o mesmo período do ano anterior, é o maior registrado desde 2019. E a Polícia Civil de São Paulo prendeu 6 bolivianos neste sábado na Marginal Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Eles transportavam quase 2 quilos de cocaína escondido no estômago. Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, levantaram informações de que os suspeitos estariam em um ônibus de turismo. O veículo foi localizado por investigadores quando transitava pela rodovia Castelo Branco. O ônibus, então, foi acompanhado até a zona oeste de São Paulo, interceptado pelos policiais. Os 6 bolivianos, identidades não informadas, foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia, no centro paulistano, onde, com supervisão médica, expeliram 454 porções de cocaína, um total de 1,8 kg. Todos foram indiciados por tráfico e associação para o tráfico de drogas após as suas altas médicas. A defesa deles não foi localizada. O destino da cocaína levada pelos suspeitos presos é investigado agora pelo DEIC. E o Banco Central volta a alertar sobre golpe usando o nome da instituição. Saiba como funciona essa modalidade de golpe com Milena Abreu. O Banco Central volta a alertar sobre golpe usando o nome da instituição. A isca dos golpistas para tentar atrair vítimas são os recursos esquecidos no sistema financeiro. De acordo com o Banco Central, anúncios nas redes sociais, especialmente no Facebook, promovem um falso aplicativo que promete a verificação no sistema valores a receber. Isso é golpe. Quem tem dinheiro esquecido nos bancos deve consultar única e exclusivamente a página oficial do Banco Central. E não há cobrança de nenhuma taxa. O acesso ao sistema onde o correntista pode solicitar a retirada de valores exige apenas nível prata ou ouro no portal gov.br. Isso também não é pago. O Banco Central reforça ainda que não envia links nem e-mails a correntistas e que ninguém está autorizado a entrar em contato com o cidadão em nome do Banco Central ou do sistema valores a receber. Para aqueles que eventualmente caíram em golpe, a orientação é procurar a polícia e registrar um boletim de ocorrência. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h31. O Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, alertaram para uma possível epidemia de dengue no ano que vem. O risco maior seria para a modalidade 3, linhagem que ressurgiu no Brasil em 2023, após 15 anos sem surtos ou epidemias, em São Paulo e Roraima. Inclusive no Amazonas, a pasta federal teria alertado que o sorotipo 3 já é predominante. Diante da situação, o governo de Goiás atua no reforço a ações de combate à doença. A dengue possui 4 sorotipos. Quando uma pessoa é infectada por um deles, automaticamente adquire imunidade para aquele tipo específico. Mas isso não impede que ela se infecte com outra linhagem e essa reinfecção pode contribuir para um agravamento. Por isso, o alerta do Ministério gera tanta preocupação. É o que explica a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, Flúvia Amorim. Ainda segundo ela, desses 4 sorotipos, existem ainda subtipos dentro deles. Alguns causam formas graves em crianças, outros mais em adultos. Então, esse sequenciamento é importante para que possa saber como precisar atuar na prevenção ou mesmo no tratamento, é o que afirmou ela. E Goiás atinge o maior número de pessoas ocupadas no mercado de trabalho. A boa notícia a gente vai conferir em detalhes com o Marcelo Tavares. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Contínua do IBGE apontam que Goiás obteve um crescimento expressivo no terceiro trimestre de 2023 e atingiu o maior número de ocupados de toda a série histórica que foi iniciada em 2012. São 3.789.000 pessoas ocupadas no estado. O aumento da população empregada na comparação com o trimestre anterior foi de 26 mil pessoas. Em relação ao mesmo trimestre de 2022, o crescimento foi de 19 mil pessoas. Já a taxa de desocupação em Goiás foi de 5,9%, a menor desde o último trimestre de 2014.
O percentual representa uma redução de 0,3 ponto na comparação ao trimestre anterior e 0,2 ponto percentual comparado ao mesmo período do ano anterior. O levantamento do IBGE aponta ainda que o rendimento médio efetivo de todos os trabalhos em Goiás atingiu o valor de R$ 2.900 e foi o maior de toda a série histórica. O destaque de crescimento da população ocupada foi puxado pelas atividades de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h34. E o holandês Max Verstappen, piloto da Red Bull, venceu o último GP do ano em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, neste domingo. Verstappen manteve a liderança, pois largou na pole. Completando o pódio da prova, em segundo lugar, veio Charles Leclerc, da Ferrari, e em seguida George Russell, da Mercedes. A corrida disputada no Golfo Pérsico foi a última da temporada 2023. A Season 2024 volta no ano que vem, no dia 2 de março, no Bahrein. Como foi a última corrida do ano, a classificação geral do campeonato foi confirmada. A Red Bull de Max Verstappen somou 860 pontos. Para se ter uma noção do tamanho da hegemonia atual da escuderia, o piloto e sua equipe venceram 19 das 22 corridas do ano. Em segundo lugar vem a Mercedes, com 409 pontos, e em terceiro a Ferrari, com 406. E em jogo movimentado e com emoção para os dois lados, o Palmeiras buscou o empate em 2-2 com Fortaleza, que o manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, faltando agora 3 rodadas para o término da competição. Sem vencer a 10 partidas, o Leão teve a vantagem no confronto 2 vezes, com gols de Thiago Galhardo e Caleb, mas não conseguiu definir o resultado e cedeu o empate para o Verdão, que marcou com Rafael Veiga e Zé Rafael, quando já tinha um jogador a menos. Gustavo Gomes foi expulso no início do segundo tempo. O Palmeiras, agora com 63 pontos, está empatado com o Flamengo na primeira colocação. Os cariocas venceram o América Mineiro também neste domingo. O Verdão, porém, leva vantagem no saldo de gols 26-17. O Fortaleza ocupa a 12ª colocação com 45 pontos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h35. E os produtores de soja brasileiros já semearam 75,1% da área destinada ao grão, estimada em 45 milhões de hectares nesta safra 23-24. Assim, 33 milhões e 700 mil hectares foram plantados com oleaginosa. Os números partem do levantamento da consultoria Safras e Mercado, computados até a última sexta-feira. Em igual período do ano passado, as máquinas já haviam avançado em 87,3% das lavouras. A média para os últimos 5 anos é de 87%. Excesso de chuva no sul do país e falta de umidade no centro-oeste. As 2 regiões que mais produzem soja no país explicam o atraso. Contudo, a situação deve mudar no começo de dezembro. Entre os dias 17 e 24 de novembro, o estado que mais teve avanço no ritmo do plantio da soja foi a Bahia, indo de 45% para 65% da área. Quanto à produção total do país, Safras projeta 161,3 milhões de toneladas, ou uma produtividade média de 59,2 sacos por hectare. E agricultores brasileiros vão faturar 1,1 trilhão de reais em 2023, o valor maior que o registrado no ano passado. Vamos saber mais em detalhes com Humberto Ferretti. Agricultores e pecuaristas brasileiros devem faturar 1 trilhão 151 bilhões de reais neste ano. Dados do governo indicam que o valor é 2,2% maior que o registrado em 2022. Vale explicar, porém, que isso não tem a ver com o lucro do produtor rural. É um faturamento bruto que pode aumentar ou cair com base em mudanças no preço, no tamanho da safra ou as duas coisas. Os produtores de mandioca são o destaque, com aumento de 42% nas receitas. Na sequência vem o tomate e os ovos, cujo valor total da produção brasileira em 2023 deve crescer na casa de 23%. Amendoim, arroz, cana e laranja também chamam a atenção, todos com aumentos na casa de 17%, pelo menos. No caso dos 2 grãos mais cultivados no país, milho e soja, o valor bruto da produção deve crescer 0,5% e 2,9%.
Já o destaque negativo, caso os números se confirmem, será o trigo, com queda de 30%. Além dele, também deve haver redução no faturamento dos produtores de algodão, batata inglesa, café e mamona, sem falar nos criadores de gado e de aves. Da Rádio 2, Humberto Ferrer.